O jovem de cabelos loiros abraçou gentilmente a heroína de SY. Ele sussurrou palavras misteriosas e promissoras em seu ouvido, criando uma atmosfera de confiança e privacidade ao redor deles. Confessou que achava que jamais conseguiria amar de verdade, mas que em certo momento, uma garota especial surgiu em sua vida. Olhando nos olhos da jovem de cabelos roxos, perguntou por que ela não saía de seus pensamentos, porque pensava nela a todo instante. Ele implorou para que ela nunca mais fugisse, pois não podia perder o controle sobre ela, caso contrário, algo desagradável poderia acontecer. Esse homem era ninguém menos que o único irmão do imperador, o mais respeitado de todo o império. Seu nome era Arquiduque Venalucia Afron, protagonista da história. Já a garota, que nem merecia algumas linhas no romance original, era uma vilã desprezível chamada Selenia Daphne, abandonada por aquele em quem confiava de todo o coração. Em condições normais, eles jamais deveriam ter ficado juntos. No entanto, de acordo com a trama do romance, ela fugiu um dia, incapaz de suportar tal relacionamento. A qualquer custo, ela precisava conquistar o amor verdadeiro do arquiduque, e vinha lutando por isso há muito tempo. Mas ele não fazia ideia do quanto ela sofria. Ela apostou tudo para que ele se apaixonasse não pela heroína da história, mas por ela. Esse era seu verdadeiro objetivo, e só assim ela conseguiria escapar desse romance trágico e sobreviver. Certo dia, ao abrir os olhos, Selenia percebeu que havia reencarnado em um romance de fantasia romântica chamado Espinhos de Claroia. A trama girava em torno de um amor que florescia durante uma guerra de 11 anos entre o arquiduque Venalucia e a heroína Lucalina. Selenia havia renascido como a vilã insignificante, rejeitada pelo próprio duque, destinada a um fim trágico. Mas, dessa vez, ela não pretendia aceitar esse destino. Apesar de ter nascido com esse nome, Selenia nunca foi tão feliz. Em uma manhã ensolarada na propriedade Daphne, um casal contemplava o berço de sua filha recém-nascida. A mãe mal podia acreditar em quão linda a menina era, um verdadeiro presente do destino. Ela tinha pais amorosos e uma vida tranquila, com um futuro promissor cercado de carinho e calor familiar. A garotinha sonhava em crescer e tornar-se uma governante sábia como o pai, e não entendia por que precisaria se envolver com os protagonistas da história. Ela desejava apenas evitar qualquer contato com eles para poder viver feliz. Mas um dia, tudo mudou. Estranhos bateram à porta do lar feliz, enviados por ordem direta de Sua Majestade. Ninguém esperava por visitas tão indesejadas. Assim que entraram, Selenia percebeu que algo terrível estava para acontecer. O pai exigiu saber o que se passava e por que o imperador estava procurando por sua filha, mas os homens disseram apenas que cumpriam ordens, nem eles sabiam o motivo real. Pouco depois, no palácio da capital do império, algo ocorria que mudaria o destino da garota para sempre. Os cavaleiros da Ordem Imperial levaram Célia com eles e a advertiram a não pronunciar uma única palavra até que o imperador falasse com ela diretamente. Ela foi levada até o majestoso salão, onde o imperador a aguardava em seu trono imponente. Espadas afiadas foram apontadas para a jovem, como se ela fosse uma ameaça real. Ela se ajoelhou diante do imperador, declarando seu nome, Célia Daphne, da família Daphne. O olhar do imperador era frio e penetrante, uma mistura de poder e desconfiança. O silêncio no salão era tenso, como se toda a autoridade do império estivesse concentrada naquele olhar. A primeira pergunta que ele fez foi, se a garota era mesmo uma viajante no tempo. Célia ficou surpresa, não esperava essa pergunta. Com medo e confusão nos olhos, perguntou o que ele queria dizer com isso. O imperador a chamou novamente de viajante no tempo e disse que, se isso fosse verdade, ela deveria saber o que eram os espinhos de Chlorica. Ele sabia que, de algum lugar, os espinhos de Chlorica estavam ligados a pessoas que romperam a cadeia de causa e efeito. Essas pessoas, segundo a lenda, possuíam habilidades extraordinárias, frutos da reencarnação ou de terem vindo de outro mundo, e poderiam até derrubar o mais poderoso dos imperadores. O jovem imperador admitiu que vinha observando Célia há anos, e notou que ela não seguia seu destino predeterminado. Nesse instante, Célia sentiu-se como se tivesse sido atingida por um choque elétrico. Ela finalmente percebeu o quanto já havia se desviado da trama original da história. De acordo com o enredo, ela deveria ter um amor não correspondido e devotado ao arquiduque Venalucia, um jovem sombrio de longos cabelos loiros. Deveria se humilhar diante dele como uma garota tola e ingênua. No entanto, até agora, ela sequer o havia visto, muito menos o conhecia. Célia tentou entender como. O imperador sabia do caso, algo que definitivamente não estava no enredo original, e não deveria saber nada sobre os espinhos de Chlorica.
A heroína ficou tão apavorada que não sabia o que responder. O imperador, vendo seu silêncio, interpretou como uma confirmação de que estava certo. Um medo avassalador tomou conta da garota. Um tremor profundo se infiltrou nos recantos mais secretos de sua alma, obscurecendo completamente sua mente e consciência. O imperador então revelou que ela já devia ter adivinhado, ele mesmo era um espinho de Chlorica. Por isso, não suportava viajantes do tempo, pois os via como ameaças diretas ao seu poder. Foi nesse momento que Célia percebeu que havia caído na armadilha de Clifford Helios, o cruel e autoritário imperador obcecado por poder. Um homem que havia destruído todos os seus parentes, com exceção do arquiduque, e que passará a vida inteira caçando os espinhos de Elchorician, temendo que algum deles o destronasse. Por isso, toda a atenção agora recaía sobre Célia. Ela havia se tornado esse espinho. E não fazia ideia do que o impiedoso imperador poderia fazer com ela. Naquele momento de lucidez aterradora, entendeu que talvez morresse pelas mãos dele, e, ironicamente, isso seria até um alívio. O pior seria se ele decidisse ferir seus pais. Ela sabia que precisava detê-lo, e rápido. Desesperada, começou a pensar em algo que pudesse agradá-lo. E então se lembrou, no romance original, era mencionado o maior medo do imperador, que seu único parente, o arquiduque Venalucia, tentasse tomar seu trono. Segundo a história, quando o imperador começou a pressionar o arquiduque, a heroína Lucalina tentou defendê-lo, e por isso foi exilada para a linha de frente da guerra. Durante sua ausência, Venalucia passou a se relacionar com jovens nobres comuns, tentando parecer inofensivo para não chamar a atenção do imperador. Mas, quando Lucalina retornou, juntos derrubaram o imperador e o arquiduque se tornou um governante exemplar. As mãos de Célia tremiam, ainda ajoelhada diante do trono. Ela então implorou ao imperador que lhe desse um pouco de tempo, prometeu que faria o arquiduque se apaixonar por ela eternamente. E depois disso, ela entregaria ao imperador uma espécie de coleira, capaz de transformar o duque em um cavaleiro obediente, que seguiria todas as suas ordens. O imperador ficou pensativo ao ouvir isso. Aquela era talvez sua única chance de manter o trono. Achou a ideia curiosa e passou a encarar a viajante do tempo, tentando descobrir se poderia confiar nela. Mas advertiu que isso não seria tão simples quanto ela imaginava. Diferente das outras, Célia não conhecia o verdadeiro rosto de Venalucia. Além disso, duvidava que ela pudesse superar Lucalina, uma garota talentosa que havia sido a única capaz de fazer o duque se apaixonar. Por sorte, Lucalina estava na guerra, e o laço entre ela e o arquiduque, ainda apenas uma amizade, poderia jogar a favor de Célia. Com um olhar frio e penetrante, o imperador desejou boa sorte à garota, esperando que ela se tornasse a verdadeira amante do arquiduque. Assim, Célia acabou caindo diretamente na armadilha do imperador. A partir de então, ficou obcecada, passou a estudar tudo sobre Venalucia, até os mínimos detalhes, comidas favoritas, perfumes, músicas, livros, hábitos, manias e lugares que ele frequentava. Seus pais estranharam sua mudança repentina, mas ela nada podia fazer. Estava apenas desesperadamente se agarrando à própria vida. Finalmente, chegou o momento tão aguardado, o primeiro encontro. Durante um dos bailes imperiais, o próprio arquiduque se aproximou de Célia e a convidou para dançar. Era a chance que ela tanto esperava, e não iria desperdiçá-la. O toque dele era gentil e respeitoso. Seus olhares se cruzaram, e no silêncio do salão, uma faísca especial surgiu, o começo de uma nova história, cheia de segredos e promessas. Naquela noite, dançaram pela primeira vez. E Célia, sem perder tempo, partiu para o ataque. Durante a conversa, tentava acompanhar cada palavra dele, se adaptar ao seu ritmo. Finalmente, estavam a sós, e ela tinha a oportunidade perfeita de causar uma boa impressão, de mostrar o tipo de atenção que ele não conseguiria recusar. Tudo estava indo bem, até demais. E Célia começou a se perguntar, será que as coisas realmente continuariam assim? Escapar do pior destino e permanecer viva, esse era o objetivo. Mas, no fim, ela apenas se tornou refém de suas próprias ilusões. 6 anos se passaram. A heroína vivia agora na capital, na residência principal do arquiduque Venalucia Afron. Célia estava sentada à mesa, completamente imersa na leitura de um livro, com os olhos cheios de concentração e interesse. O silêncio reinava ao redor, quebrado apenas pelo suave farfalhar das páginas. Um jovem se aproximou e, colocando a mão sobre o livro, pediu à garota que fosse passear com ele em vez de ficar presa àquela leitura entediante. Ele havia descoberto um lugar que ela com certeza iria adorar.
Já se haviam passado 6 anos desde que ela passou a viver ao lado dele. Durante esse tempo, o relacionamento dos dois havia se transformado em algo mais, em um amor verdadeiro. Agora, a vida da garota e de sua família estava segura. Tudo o que ela precisava fazer era manter esse relacionamento, esse amor que, aos olhos de todos, era inquestionável. O jovem sugeriu que fossem a um salão elegante naquele dia, aproveitando o lindo tempo ensolarado. Célia viveu 6 anos ao lado do arquiduque, e até mesmo sua velha amiga Luna, que desprezava todos os seus pretendentes, havia simpatizado com ele. Mas Luna, na verdade, era Lucalina Elia, a verdadeira protagonista da história. E Célia sabia muito bem qual era o destino que aguardava Lucalina com seu falso amante. Segundo o enredo original, era com ela que o arquiduque deveria construir um relacionamento no futuro. Embora ele não a mencionasse há 6 anos, recentemente voltou a falar dela. O jovem prometeu escolher um vestido para Célia, um que parecesse ter sido feito à imagem do seu sorriso. Porque, segundo ele, quando ela sorria, o coração dele sorria junto. Célia tentou não se preocupar. Afinal, estavam juntos há 6 anos. O enredo já havia sido alterado fazia tempo. Mesmo que a personagem principal reaparecesse, nada deveria acontecer, certo? O arquiduque sorriu e chamou SY de a garota mais linda. Sua voz era calorosa e sincera, e seus olhos brilhavam com ternura e respeito. Célia sorriu docemente de volta. Durante todos esses anos, ela manteve uma certa modéstia e charme que continuavam a cativar o jovem. Ao chegarem no salão luxuoso, o arquiduque imediatamente recomendou que ela experimentasse um vestido especial. Os funcionários começaram a ajudá-la, e quando Célia viu o vestido branco como a neve, sentiu um arrepio. Ela já tinha visto aquele vestido antes. Na verdade, ela o reconheceu da versão original do romance. Era o mesmo vestido usado por Lucalina, a protagonista de cabelos prateados. Seu pressentimento estava certo. Quando se viu no espelho usando aquele vestido, seu coração se partiu. O coração do arquiduque ainda pertencia à protagonista. Tão profundamente que, até mesmo ao escolher um vestido, ele projetava a imagem de Lucalina. Célia então se perguntou, será que ela realmente o conquistou nesses 6 anos? O jovem já havia saído com várias mulheres no passado para afastar a suspeita do imperador. E agora, com amargura na alma, Célia percebeu que talvez ela fosse apenas mais uma dessas distrações. Pior, ela sabia que Lucalina voltaria da guerra em breve, e isso poderia fazer a história retornar ao enredo original. Nesse caso, o imperador se livraria dela sem hesitar, a consideraria inútil, indigna de continuar viva. Ela encarou o reflexo no espelho e tentou se acalmar. Ainda havia tempo para mudar tudo. Sabia que precisava desenvolver uma nova estratégia para conquistar de vez o coração do arquiduque, e salvar sua própria vida. Primeiro, ela deveria sempre estar ao lado dele, tornar-se mais próxima do que família ou amigos. Sua presença teria que se tornar tão natural quanto respirar. E, no momento em que ele finalmente percebesse isso e olhasse em volta para procurá-la, ela não estaria mais lá. Lucalina voltaria dentro de 1 ano. E Célia sabia que esse era o prazo limite para se tornar indispensável para o jovem, alguém sem quem ele não poderia mais viver. Na manhã seguinte, Célia chamou sua criada e ordenou que preparasse, todos os dias, um café fresco e aromático para o arquiduque. Mas, com a cabeça baixa, a criada revelou que tinha algo a contar sobre ele. No dia seguinte, a heroína foi ao encontro de Mad, que a havia convidado para tomar chá com outras damas da corte. Sem hesitar, Célia aceitou. Era a única maneira de descobrir os últimos boatos e segredos. Assim que chegou, todas notaram sua presença. Mad Daphne havia vindo sozinha, o que já era sinal de que os rumores eram verdadeiros. Ali, Célia ouviu aquilo que mais temia: o Duque estava saindo com outra garota. E todos acreditavam que, dessa vez, o relacionamento era sério. Mas os infortúnios nunca vêm sozinhos. E assim que Célia sentiu. O afastamento do jovem foi imediato, ele começou a sair com outra mulher. Mas era exatamente isso que Célia esperava ao comparecer ao chá. De forma inesperada, Célia descobriu uma verdade cruel que o arquiduque havia escondido dela por muito tempo. Ele apareceu com uma nova acompanhante, enquanto sua verdadeira namorada, Célia, estava sentada à mesa ao lado, sentindo-se terrivelmente mal. Todos os presentes observaram atentamente a chegada do jovem com a outra garota. As damas da alta sociedade, percebendo a crueldade da situação com Mad Daphne, passaram a vê-la como uma pobre e infeliz mulher. E todas se perguntavam:
Será que não existe nenhuma mulher no Império capaz de conquistar o coração do arquiduque de verdade? Alguém a quem ele pertencesse por completo, sem jamais olhar para outra? Mad, que havia organizado o chá, cumprimentou cordialmente o jovem e sua nova acompanhante, Mad Erdela, e os acomodou à mesa, onde já os esperava um chá aromático. Com um sorriso, comentou que eles pareciam combinar, como se houvesse algo em comum entre os dois. A que mais chamava atenção, no entanto, era Lady Daphne, a quem todos agora olhavam com compaixão. Além de tudo, ela já havia passado da idade em que era costume se casar. O jovem então olhou cuidadosamente para sua verdadeira namorada, mas ela tentou não demonstrar o quanto aquilo a machucava. Não importava quanto tempo levasse, Célia continuaria com seu plano de sobreviver, porque o arquiduque não escaparia tão facilmente das redes que ela havia tecido ao seu redor. Ele, por sua vez, não entendia por que ela sorria, mesmo tendo acabado de vê-lo com outra mulher. Em sua visão, ela deveria estar furiosa. Ao cair da noite, uma névoa suave envolvia o solar da Viscondessa Daphne. Após o chá inesperado, Mad observava tristemente pela janela. Seus olhos refletiam tristeza e contemplação. Do lado de fora, o mundo seguia em movimento, por dentro, havia apenas solidão e silêncio. Cada minuto se arrastava, e seu coração estava cheio de angústias silenciosas. A governanta bateu à porta da dama e anunciou que o próprio arquiduque havia chegado em uma visita inesperada. Ele soubera que Célia havia recolhido seus pertences e deixado a propriedade ducal, voltando para sua antiga mansão. Célia sabia que não podia deixá-lo esperando do lado de fora, então pediu que ele fosse recebido na sala de visitas aconchegante. Quando apareceu, pediu desculpas pelo atraso, explicando que só precisava se recompor após uma noite sem dormir. O jovem sentou-se à sua frente e, com expressão séria, perguntou por que ela havia decidido ir embora e recolher todas as suas coisas. Supus que ela estava com raiva por tê-lo visto com outra mulher. Mas Célia negou calmamente. Ela disse que não estava com raiva. Ele estava com quem queria estar, e ela não tinha o direito de se opor, seria inapropriado. Pelo contrário, achava até que os dois combinavam, talvez fosse destino. Confessou que, todo esse tempo, sentiu que apenas atrapalhava sua vida, e ao ver alguém que combinava mais com ele, entendeu que era hora de ceder o lugar. O duque pediu para que ela não dissesse isso e admitiu que havia sido rude naquele dia, mas que tinha seus próprios motivos, os quais não podia revelar no momento. Com um sorriso doce, Célia agradeceu por tudo. Por ele ter permitido que ela conhecesse o que era o amor verdadeiro e caloroso. Mas agora, ela havia decidido que era hora de se despedir. O jovem a olhou em silêncio. Não esperava palavras tão definitivas, nem que ela tomasse a iniciativa de terminar tudo. Ele então quis saber, por que ela nunca levava os presentes que ele lhe dava para casa, deixando-os sempre na propriedade ducal. Será que ela já estava se preparando para o fim desde o começo? Para Célia, os presentes eram valiosos demais. Ela simplesmente não tinha coragem de levá-los. O jovem advertiu que, uma vez terminado, ele jamais retornaria àquela com quem havia rompido. E Célia sabia disso, afinal, havia vivido ao lado dele por muito tempo. Ela pediu que ele não se preocupasse, prometendo nunca mais incomodá-lo. Com essas palavras, o jovem teve certeza, ela já havia decidido tudo por ele. Não lhe restava escolha, a não ser se levantar e partir de sua companhia para sempre. Com uma reverência silenciosa e cheia de gratidão, Lady Célia se despediu de sua senhoria, desejando sinceramente que ele tivesse um futuro maravilhoso ao lado de outra mulher. O jovem virou-se sem dizer mais nada, e a dama continuou sentada humildemente, sabendo que precisava suportar aquele momento. Mas ela já tinha um plano. E aquele passo era necessário para que uma nova e bela flor pudesse florescer. Se os deuses ainda estivessem ao seu lado, essa chance com certeza surgiria. E assim, chegava ao fim o relacionamento de 6 anos entre o arquiduque e Célia. A rotina pacífica da vila chegou ao fim de forma abrupta. Uma semana depois, durante um torneio noturno, Venoluxia treinava com seu rival, decidido a descarregar toda sua raiva nos treinos. Seu parceiro notou que o cavalheiro estava com uma aparência péssima ultimamente e, por isso, perguntou se algo havia acontecido. Mas o jovem, com firmeza, ordenou que Hamilton parasse de reparar em seu rosto cansado, pois tinham assuntos mais importantes a tratar. Enquanto Hamilton falava, o arquiduque aproveitou um momento oportuno e com um golpe rápido derrubou a espada das mãos do oponente. A luta acabou. Venoluxia declarou, seco, que se o adversário se distraísse assim durante um combate real,
da próxima vez não seria a espada que voaria, mas a cabeça dele. Ele perguntou se Hamilton havia se esquecido dos perigos que o aguardavam no campo de batalha. Afinal, ali era só um treino, onde ninguém realmente corria perigo. Hamilton pediu desculpas e prometeu melhorar, sendo mais atento e vigilante nas próximas sessões noturnas de treino. O comandante então ordenou treinamento dobrado naquela noite e saiu do campo em silêncio. Enquanto caminhava, se perguntava se era assim tão evidente que estava mal. Seu coração estava atormentado por dúvidas confusas e pensamentos carregados de raiva, sentimentos que provavelmente se refletiam em seu rosto. Ele achava até engraçado ver-se naquele estado de fraqueza, afinal, tudo o que havia acontecido era um término. Uma separação. Ele havia sido deixado por aquela com quem esteve por tantos anos. Pensou que talvez fosse só cansaço por falta de sono. E que um bom café bastaria. Após o treino, dirigiu-se à propriedade do arquiduque e tomou uma xícara de café fresco. Mas, ao beber, percebeu que o sabor havia mudado. Algo estava diferente. Perguntou-se como seus criados estavam cuidando dos grãos. O jovem comentou que, na verdade, os grãos estavam perfeitos. O problema era o método de preparo, que antes nunca havia mudado. O mordomo explicou que, quando a senhorita ainda morava ali, ela mesma preparava o café com um método especial e o selavam com magia para conservar. Agora, infelizmente, aquele café não existia mais. Disse ter ouvido que Lady Célia utilizava a técnica de infusão a frio, mas que eles ainda não a tinham dominado. Cada palavra sobre Célia fazia o arquiduque se irritar ainda mais. Ela já havia partido há algum tempo, mas o duque se enfurecia ao perceber que ninguém sabia preparar o café como ela fazia. Ordenou com raiva que o mordomo deixasse seu escritório. Um único café, feito de forma errada, era o suficiente para deixá-lo furioso. O jovem mergulhou em seus próprios pensamentos. Não entendia o que estava acontecendo consigo mesmo. Estava certo de que, após a partida dela, tudo continuaria normalmente. Que sua vida não mudaria. Não sabia quando começou, mas a garota havia se tornado parte de sua vida. No início, achava que ela era apenas uma peça usada pelo imperador, uma mera fachada, e que, ao se separarem, ele não sentiria absolutamente nada. Venoluxia tinha certeza de que era só isso. Mas, quando Célia lhe dizia palavras de amor, ele percebia que aquilo não era real. Agora, segurando uma xícara de café sem sabor, tentava organizar seus pensamentos. E mesmo que tivesse sentimentos por ela, sabia que não podia se aproximar de novo. Se o imperador notasse, ela estaria em perigo imediatamente. A situação era grave. Mas naquela noite aconteceria o banquete imperial, do qual ele não poderia se ausentar. O arquiduque compareceu sozinho, sem acompanhante, o que logo causou estranheza entre as damas presentes. Afinal, todas o tinham visto recentemente com outra garota no chá. Lady Daphne certamente não viria sozinha a um evento da realeza. Será que haviam mesmo terminado após aquele episódio? Talvez por causa desses rumores ele não quisesse comparecer. Mas, no instante seguinte, todos os olhares se voltaram para a entrada. As mulheres começaram a murmurar, apontando para o casal que acabará de entrar. Suspiraram surpresas. Ninguém podia acreditar no que via. O herdeiro da família Pendragon havia chegado, acompanhado por Lady Daphne. Ninguém esperava vê-los juntos. E naquele instante, após o término, o arquiduque viu sua ex-namorada com outro homem, e sentimentos inesperados o tomaram de surpresa. Seu rosto ficou carregado de uma melancolia profunda. O casal causou um verdadeiro rebuliço entre os convidados. Afinal, o herdeiro dos Pendragon tinha aparecido no chá com outra garota e agora estava com Lady Daphne. Muitos começaram a sussurrar que o longo relacionamento deles realmente havia acabado. O olhar do arquiduque se fixou neles, silencioso e frio, sem demonstrar emoção. Mas por dentro, sentia uma dor cortante, uma decepção profunda. Por fora, permanecia imóvel como uma estátua. Seus olhos deslizavam lentamente sobre os dois, observando cada gesto, cada palavra, como se tentasse tentar entender como tudo pôde mudar tão rapidamente. O jovem admitiu que não via sua senhoria havia muito tempo e o apresentou à sua parceira, Lady Daphne. O arquiduque pareceu não ouvir suas palavras e se virou para a garota, dizendo que precisava falar com ela imediatamente. Curvando-se delicadamente, a heroína admitiu que naquele dia estava como parceira do herdeiro da família Pendragon, então não poderia deixá-lo sozinho, e, se o duque tinha algo a dizer, podia falar na frente dele.
Não esperando tal resposta de sua ex, o jovem sorriu de forma maliciosa. Ele agarrou sua mão de repente e decidiu fazer exatamente o que queria, ignorando o parceiro com quem ela havia chegado ao evento. Puxou a garota para si e declarou com firmeza que, a partir daquele momento, ele a levaria com ele, independentemente da decisão de Pendragon. Já em um local mais reservado, Venolushi perguntou por que diabos ela tinha vindo com o herdeiro da família Pendragon e se ela realmente queria provocá-lo dessa forma. Mas a moça respondeu modestamente que jamais teve essa intenção, e isso sequer lhe passará pela cabeça. O jovem tentou entender por que tudo aquilo estava acontecendo e perguntou novamente se não era por causa do incidente no chá, quando ele apareceu com outra garota. Disse que, se ela pensava que ele estava envolvido com Lady Luminina, estava enganada. Mas a heroína nunca pensou nisso, e mesmo que fosse verdade, ela não estava em posição de dizer nada agora. O herói entendeu claramente que Celie, por alguma razão, traçou uma linha definitiva entre eles. Com raiva, ele até apertou sua mão sem querer, mas soltou imediatamente e pediu desculpas pelo gesto rude. Ele tirou de seu bolso uma garrafa com um líquido vermelho e parecia prestes a fazer algo com a poção mágica. A heroína olhou fixamente, esperando para ver o que ele faria a seguir. Era a mesma poção que poderia reviver os mortos, mas era generoso demais usá-la em alguém com quem havia terminado, afinal, ela não estava tão machucada assim. Mas para ele, aquilo já não importava. Pediu que ela considerasse aquilo apenas como um pedido de desculpas, pois provavelmente sentia alguma dor. Ela se sentia sortuda, ele respondeu mais rápido do que ela imaginava, e naquele momento, queria se jogar em seus braços para confirmar o amor que ele sentia. Mas precisava seguir seu plano, então puxou a mão bruscamente. Com o senho franzido, Célia pediu perdão à sua senhoria e disse que ele não deveria mais se preocupar com ela. O herdeiro da família Pendragon provavelmente já a esperava, então, com permissão do Duque, decidiu partir. Era como se ele não quisesse deixá-la ir e ainda segurava sua mão, dizendo de repente que sabia o quanto ela queria se casar com ele, e agora queria apenas falar sobre isso. O olhar da dama se tornou cauteloso e ela parou por um momento, pois era a primeira vez que ouvia tais palavras vindas dele. Se ele a pedisse em casamento, seu objetivo estaria finalmente completo, e assim, ela poderia sobreviver. Ela entendeu o que era aquele sentimento estranho, mas gritou que o arquiduque provavelmente já tinha alguém que amava. Ela não diria quem, mas ele deveria descobrir sozinho de quem ela falava, sua amiga de infância, Lucalina, a única que o defendeu quando o imperador quis enviá-lo à guerra. Era ela quem já pagava há 11 anos com serviço no campo de batalha. Talvez não devesse ter dito isso, mas afirmou que o jovem a amava, pois os 6 anos de convivência tinham apagado o medo antigo e feito nascer novos sentimentos. Venolushi respondeu que, se realmente amasse Luna, por que estaria com Célia? Mas a heroína sabia que ele só queria protegê-la do imperador, embora não pudesse dizer isso em voz alta. Ela não aguentava mais viver assim, e estava magoada demais para dizer algo que não pudesse ser desfeito. Então, tentou se recompor e pediu desculpas pelas palavras inapropriadas. Avisou que, com a permissão dele, iria embora. Caminhou até a porta, mas o jovem não queria deixá-la partir. Gritou que, se ela queria tanto esse maldito casamento, então ele estava pronto para fazer tudo. A heroína pediu que ele repetisse suas palavras, pois o cavalheiro acabará de dizer que estava disposto a se casar com ela, mas talvez nem suspeitasse que, nos últimos 6 anos de convivência, ela havia feito de tudo só por esse objetivo. Para ela, casamento não era uma formalidade, e sim uma conexão real entre duas pessoas que jamais se trairiam ou abandonariam. Há muito ela já percebera seu desprezo pelo casamento, então declarou com raiva que preferia se casar com o primeiro homem que encontrasse do que se tornar sua esposa. O jovem realmente não esperava ouvir isso, tinha certeza de que qualquer mulher aceitaria sua proposta assim que a ouvisse. A heroína despejou todos os seus sentimentos verdadeiros, mas ao voltar para casa, em vez de alívio, sentiu apenas arrependimento. No rosto triste do rapaz por causa de suas palavras duras, ela leu que ele provavelmente a recusaria, especialmente depois do que ela ouvirá do imperador. Mas 2 dias depois, algo mudou em sua vida, uma visita inesperada apareceu, e lhe disse que eles haviam. Eles não se viam há muito tempo, e por algum motivo, em uma hora tão inesperada, Sua Majestade, o imperador, apareceu na casa dela. Mas Célia jamais esperava vê-lo ali. Ela se ajoelhou diante dele e, demonstrando grande respeito, declarou sua reverência ao grande senhor. O imperador comentou que, felizmente, parecia que a garota não o havia esquecido e provavelmente até sabia o motivo de sua visita. A heroína, na verdade,
não conseguia esquecer nem por um segundo a conversa recente entre eles, mas se manteve firme diante do imperador. Ele então informou que SY provavelmente já sabia que restava apenas um ano até o retorno de Lucalina. Essas palavras soaram como um terrível aviso, e cada letra ecoou um calafrio por seu corpo, um aviso de que, se Lucalina voltasse e fizesse o arquiduque se apaixonar por ela novamente, o tempo acabaria. Ela tinha um ano para conquistar totalmente seu coração. A heroína sabia disso e pediu ao imperador que confiasse nela, prometendo conquistar o coração do arquiduque antes da chegada de Lucalina. A separação fazia parte do plano. O imperador então disse que queria sugerir um modo de tornar o plano ainda mais perfeito, por isso fizeram uma visita pessoal. Na alta sociedade, era bem conhecido que o jovem Conde Pendragon e sua graça, o arquiduque, eram inimigos declarados. Tornar-se parceira do conde significava automaticamente se tornar inimiga do arquiduque. A heroína pediu desculpas por sua ousadia, mas explicou que tudo fora feito apenas para despertar ciúmes em seu ex-amante. O imperador sorriu, dizendo que parecia que ela havia se tornado mais ousada desde a última vez que a vira, até mesmo ousando contrariá-lo. Se fosse qualquer outra pessoa, ele teria cortado a cabeça, mas com ela era diferente. Ele tocou delicadamente o queixo dela, obrigando-a a encará-lo para tentar entender o que ela realmente escondia. O imperador confessou que jamais pensou que SY fosse desempenhar tão bem sua missão. Mesmo sendo uma dama frágil e inocente, sua paciência era feita de aço, como uma lâmina bem afiada. Por vezes, ele até se arrependia de entregá-la ao arquiduque Venolushi. Tão sábia e corajosa, ele se ajoelhou diante dela, fitando seus olhos confiantes, enquanto SY tentava conter o tremor. Mas, o que ele acabará de dizer era verdade. Que se ela falhasse, ele a manteria por perto pelo resto da vida, apenas com o título de imperatriz, mas a usaria, vigiaria e atormentaria como bem entendesse, pois para ele, ela não passava de uma ferramenta conveniente. Com dor e raiva, ela gritou que não iria falhar, de jeito nenhum. Ela falou com tanta seriedade que até o imperador se sentiu ofendido. Ele só havia sugerido que existia outro caminho, mesmo em caso de fracasso. Isso tudo havia acontecido há apenas 2 dias, e desde então a heroína rezava para que ele nunca descobrisse o que houve entre ela e o arquiduque. Só de pensar nisso, ela se sentia enjoada. O imperador não queria uma Selênia fraca que não pudesse cumprir sua missão. Após o encontro, a heroína ficou tão abalada que mal conseguia respirar. Suas palavras martelavam na mente. Quando a criada entrou no quarto, foi pedir que ela descansasse cedo, mas se deparou com uma cena terrível. A jovem estava caída no chão, tremendo, e não respirava. Desesperada, a criada pediu que ela acordasse. Ao abrir os olhos, SY viu o rosto familiar de Venolushi, que perguntou como ela estava se sentindo. Virando o rosto, ela quis saber por que ele estava ali. Ele havia descoberto que ela desmaiou e correu para sua casa. Com um olhar carregado de preocupação, ele quis entender o que havia levado a garota àquele estado. Segundo a criada, a dama desmaiou e não conseguiram chamar um sacerdote, então pediram ajuda ao mestre. Assim que o jovem soube que SY havia desmaiado, ficou aterrorizado. Aquilo com certeza não era algo trivial. A condição da garota era mais grave do que ele imaginava, ela desmaiou devido a estresse extremo e um ataque de pânico. Ao vê-la sofrendo, ele finalmente percebeu que queria protegê-la, a qualquer custo. Quando o sacerdote partiu, disse que a jovem precisava de muito descanso, e prometeu ao jovem que ficaria por perto até que ela acordasse. Venolushi correu assim que soube do desmaio. SY com certeza não esperava por isso. E naquele momento, ao ouvir aquelas palavras, era estranho, mas em vez de se sentir aliviada com a chance de se afastar do imperador por um tempo, ela sentiu-se aliviada por ver que 6 anos de esforço não haviam sido em vão. O assistente do cavalheiro aproximou-se da porta fechada e anunciou que tinha uma mensagem urgente para relatar. O jovem pediu que ele se retirasse, pois estava ocupado naquele momento, mas o assistente insistiu em dizer algo. Era uma notícia chocante: Lady Lucalina havia retornado da frente de batalha. A heroína não conseguia acreditar. Ainda faltava 1 ano para o retorno dela. Tudo isso aconteceu porque a protagonista havia mudado o rumo da história original? E agora tudo poderia sair completamente errado. Se Lucalina e o arquiduque se unirem como no enredo original, SY se tornará inútil para o imperador, ele não teria mais motivo para manter uma peça no tabuleiro que não cumpre seu papel. Mas, de qualquer forma, ela sabia que precisava impedir isso a qualquer custo.
A notícia do retorno de Lady Elelian deixou o jovem mestre sem palavras, pois ele também não esperava por isso. Em voz baixa, a heroína pediu para ele ir embora, já que aquela era a mulher por quem ele havia esperado tanto tempo. Ela pediu para ele não se preocupar com ela e simplesmente ir, pois sabia o quanto ele ansiava por reencontrar aquela garota que voltou da guerra de forma tão repentina. Célia virou o rosto e agradeceu pela preocupação, dizendo que precisava descansar um pouco mais. Sem pensar, o jovem se dirigiu à saída, prometendo voltar depois. Mas a heroína entendia que, a partir daquele momento, seu destino mudaria drasticamente. Ela não podia fazer nada além de se preparar para o que precisava ser feito, pois agora que o enredo original havia mudado, tudo exigiria novas ações. O arquiduque sentia uma grande dívida com Lucalina, que havia sido exilada para as fronteiras por causa do ódio do imperador. Ela havia tomado o lado dele, então ele não podia deixar de ir até ela. Mas o mistério permanecia, porque Lucalina voltou um ano antes do previsto. E será que havia alguma diferença em relação ao livro que SY leu? Também era estranho que o imperador soubesse da existência de Lucalina e até mesmo que SY era uma espinha de Cloraquian, por isso a heroína se tornará uma marionete nas mãos do imperador, obrigada a fazer o arquiduque se apaixonar por ela a qualquer custo. Mas será que o futuro realmente mudou tanto apenas por ela ter agido de forma diferente da história original? E se, ao lutar desesperadamente para sobreviver e fazer tudo certo, tudo der errado, e esse for justamente o caminho mais curto para sua morte inevitável? O arquiduque retornou à sua propriedade, aguardando a chegada da garota que, por sua causa, passou tanto tempo na frente de batalha lutando e sobrevivendo. Mas ele não conseguia parar de pensar no objetivo principal. Durante todos aqueles 6 anos de relacionamento, ele acreditava que os sentimentos deles haviam se fortalecido, e justamente por isso se tornavam mais perigosos, já que quanto mais forte era o vínculo, mais o imperador desconfiava. Por isso o herói escolheu agir de forma diferente, aparecendo ao lado de outra dama. Isso gerou muitos boatos, que, claro, chegaram primeiro ao imperador. A dor que Célia sentiu naquele momento era algo que poucos conseguiriam descrever em palavras. Mas, a partir dali, o caminho para o coração da garota se fechou para ele para sempre. E por algum motivo, ele não havia percebido antes o quanto isso a machucava, ela, que não sabia nada sobre os motivos por trás de sua atitude tola. O jovem se sentia extremamente mal. Sua carruagem já estava nos portões da propriedade, seus pensamentos estavam confusos, mas ele sabia de uma coisa: precisava ir até Lady Lucalina o mais rápido possível, até ela, que fora forçada a ir para o campo de batalha por causa do ódio do imperador, motivado por ela ter tomado seu lado no passado. A carruagem aproximou-se lentamente da propriedade de Maris Elelian, onde Lucalina deveria estar agora. O jovem cruzou devagar o limiar do palácio e foi recebido por uma dama respeitável com quem já era familiarizado. A senhora, em um belíssimo vestido esmeralda, era a mãe de Lady Lucalina, e cumprimentou sua graça, o arquiduque, com um grande respeito. O jovem perguntou se a dama havia sofrido muito todo esse tempo, e admitiu que toda a culpa pelo que havia acontecido era dele. Mas a senhora respondeu que, enquanto sua filha estava longe da capital, o jovem havia cuidado deles constantemente, e que, se sua filha foi ao campo de batalha para defender suas crenças, então ele não precisava se culpar. O caráter da Marquesa Elelian continuava o mesmo, virtuoso, e Venolushi apenas a agradeceu por sua sinceridade. Depois que seu marido morreu em um acidente, ela ficou com uma filha preciosa, que criou com muito amor e atenção. Criou-a sozinha. E um dia, a única filha foi para a guerra, justamente por causa dele. Mesmo assim, ela não culpava ninguém, e ainda encontrava forças para consolá-lo. Venolushi não sabia como agradecer por tudo o que aquela família havia feito por ele. Aquela senhora e aquela jovem haviam lhe dado tanto. Por fim, o jovem ouviu ao longe uma voz feminina familiar, e então ele percebeu a escolha de se casar com ele, com o próprio imperador. Quando a jovem senhora finalmente o viu, uma radiante dama loira apareceu na sacada e anunciou alegremente que o cavalheiro finalmente havia chegado. Um tempo imenso havia se passado desde o último encontro deles, mas, para a garota, era como se o tempo não os tivesse separado em nada. Ela se jogou nos braços do jovem cavalheiro dizendo que sentiu muita falta dele durante todo esse tempo. O jovem admitiu que estava muito feliz por ela ter retornado para casa sã e salva, e que realmente fazia muito tempo que não se viam. Mas, ao olhar nos olhos tristes dele, a dama perguntou se ele não deveria estar mais animado, se ele não estava, de fato, feliz em vê-la. Ben não conseguiu nem encontrar palavras para responder, apenas ficou em silêncio olhando para a lua.
E no segundo seguinte, apenas abaixou o olhar, de forma lenta e apática, sem dizer uma única palavra. Luna não conseguia entender o que havia acontecido com ele. Afinal, essa era exatamente a Lucalina por quem ele havia ansiado durante tantos anos. Ela tentou tocá-lo e até sugeriu que ele talvez estivesse doente, por não parecer bem. Mas assim que o tocou, sentiu um frio cortante, e bem cuidadosamente afastou a mão dela de si mesmo. A dama ficou ali, confusa, pois aquilo estava longe do que esperava de um reencontro tão aguardado. Lucalina foi seu primeiro amor verdadeiro, a garota que ele acreditava ser sua futura companheira, aquela com quem enfrentaria o que fosse necessário. Mas tudo isso mudou depois que ele conheceu outra garota chamada Selênia. Para não repetir o mesmo erro fatal de antes, o jovem decidiu que precisava dizer a verdade ali mesmo. Então pediu perdão à garota. Eles se olharam como antes, mas agora havia algo diferente no olhar dele. Com muito pesar, ele encontrou forças para dizer as palavras mais importantes, que não sentia mais nada por ela. Que não a amava mais. O jovem admitiu que se envergonhava por ela ter sofrido tanto por causa dele e prometeu fazer tudo o que pudesse para compensar isso. Mas Luna notou a expressão em seu rosto, e viu que agora ele evitava até mesmo o menor toque. O jovem então disse que havia outra garota, uma por quem ele verdadeiramente se apaixonou. E que, por isso, não poderia mais estar com Luna como antes. Ele acreditava que precisava dizer isso pessoalmente, olhando nos olhos dela. E, após aquelas palavras, estava prestes a ir embora. Durante todo esse tempo, Lady Célia não conseguia encontrar paz, pois ainda não havia recebido nenhuma notícia do arquiduque, que havia ido ao encontro de Lucalina. Ela tinha certeza de que, agora, eles não apenas preencheriam o tempo perdido da separação, como também se tornariam amantes novamente. Se, no fim, tudo ocorresse como na história original, ela enfrentaria um castigo cruel pelas mãos do imperador. A heroína começava a se sentir um pouco melhor, quando a governanta entrou no quarto para verificar seu estado. Estava bastante frio lá fora, e a criada estava preocupada porque a jovem, que ainda se recuperava da doença, estava parada junto à janela por muito tempo. O sol brilhava pelas janelas com raios mornos, então Célia disse que não se sentia mal. De repente, elas ouviram um som estranho vindo de fora e olharam, alarmadas, pela janela. Bem ali no parapeito, estava um pequeno pássaro preto batendo o bico no vidro do quarto. A estranha ave continuava ali, bicando o vidro, como se soubesse de algo e quisesse entrar especificamente naquele cômodo. Ao observar a criatura misteriosa, a heroína se lembrou, parecia já ter visto aquele pássaro antes. Ele tinha olhos vermelhos e continuava batendo no vidro, como se estivesse tentando transmitir algo. A dama confessou à criada que, de repente, sentia-se cansada e pediu para descansar sozinha. A empregada notou que sua voz tremia, mas não resistiu ao pedido. Desejou-lhe um bom descanso e que recuperasse as forças. A heroína sabia muito bem que aquele pássaro não era apenas um pássaro, mas sim uma pessoa de verdade. Caindo de joelhos, ela saudou o grande filho do império, ele agora estava ali, dentro de seu quarto. O imperador ficou surpreso por ela ainda reconhecê-lo, mesmo em sua forma de ave, e por entender quem ele era. O jovem admitiu que gostava dela, mas, sendo tão inteligente, por que ela não havia impedido Venolushi de ir até Lucalina naquele dia? A heroína compreendeu imediatamente, o imperador tinha vindo por esse motivo. Ele sabia de tudo, no exato instante em que acontecerá. O imperador entendeu que ela provavelmente estava tão apavorada que nem sequer percebera que havia feito a escolha errada. Ainda assim, ele disse estar disposto a mostrar clemência e dar-lhe mais algumas chances de mudar o próprio destino. Como primeiro gesto, pediu que ela se levantasse. Ele soube de sua saúde debilitada e, segundo ele, alguém doente só precisa demonstrar decência por um instante. Ela se ergueu do chão e agradeceu, embora sem saber se aquilo realmente poderia ser chamado de clemência. Mas ao menos, por ora, não precisava mais se sentir grata por sua indulgência ter apenas estendido sua vida. Agora que Lucalina havia retornado, o imperador lhe deu duas opções. A primeira opção era obter imediatamente uma declaração sincera de amor verdadeiro por parte de Venolushi. Célia sabia que isso seria praticamente impossível, agora que a protagonista original havia voltado. A segunda opção, caso a primeira não lhe agradasse, era se casar com o imperador. Para se tornar amiga de Lucalina, Elian, que agora estava próxima da garota, poderia observar suas ações a todo momento e garantir que os eventos se desenvolvessem conforme o esperado.
O imperador queria que ela vigiasse o arquiduque sem hesitar em usar quaisquer métodos e, se por acaso eles entrassem em conspiração, a heroína deveria imediatamente matar Lady Lucalina para salvar a própria vida. Essas palavras fizeram um calafrio percorrer toda a espinha da heroína, pois o imperador acabará de dizer que ela teria que matar uma pessoa inocente. Tremendo da cabeça aos pés, ela perguntou novamente se teria mesmo que matar aquela garota com as próprias mãos, sem hesitar. O imperador, impassível, perguntou se algo a incomodava e se ela não queria obedecer à sua ordem, já que esse era o único modo de continuar viva. Mesmo sendo uma espinha de cloricana, a heroína era apenas uma pessoa comum, sem nenhuma habilidade especial, e seria muito difícil para ela enfrentar alguém tão talentosa com a espada quanto Lady Alia. Ela implorou para que ele não a obrigasse a seguir aquela ordem, mas o imperador já havia decidido tudo por ela muito tempo atrás, afinal, para ele, Célia não passava de uma peça descartável em seu jogo cruel. O imperador então afirmou que, se o problema era ela não conseguir matar a garota, ele tinha uma solução. Estendendo a mão, entregou a ela algo que a ajudaria na missão, uma pequena bolsa preta, amarrada com um fio da mesma cor. Dentro havia um anel aparentemente comum, mas que escondia um mecanismo mortal. Ao girar a pedra central, uma lâmina minúscula surgia, embebida no veneno mais poderoso de todo o império. E tudo o que ela precisava fazer era uma única coisa simples, usar o anel para seu verdadeiro propósito, de forma discreta e inesperada, para que ninguém desconfiasse dela. A heroína se preocupava com as consequências. Se a família Marisa descobrisse o que ela tinha feito, não seria apenas ela sofrer, mas também seus entes queridos. Mas o imperador garantiu que aquele veneno só era usado dentro da família imperial, então ninguém poderia rastrear a origem. Além disso, o veneno não era instantâneo, seus efeitos podiam durar até 1 ano, matando a vítima lentamente, como se fosse por alguma doença misteriosa. O imperador colocou o anel amaldiçoado no dedo da garota, prometendo cumprir o que havia lhe dito antes, dar a Célia Daphne uma posição em que ninguém ousaria tocá-la. Mas isso só aconteceria se ela matasse Lucalina. Essa promessa repentina, embora parecesse oferecer segurança ao torná-la imperatriz caso algo desse errado, soou como uma ameaça para Célia. Porque uma vida com ele não seria diferente de uma prisão. Na propriedade, o arquiduque decidiu entrar no quarto onde sua namorada havia vivido por 6 anos. Mas só agora ele percebia algo que nunca havia entendido antes. Certa vez, convidou a garota para ir a uma confeitaria que Luna costumava frequentar, achando que ela gostaria do lugar também. Porém, sempre que ele mencionava Luna, ela recusava. E agora ele finalmente compreendia o quanto sua falta de sensibilidade a havia machucado. O jovem não conseguia parar de pensar que queria SY de volta, sua verdadeira namorada, e estava disposto a fazer qualquer coisa para tê-la ao seu lado novamente. Ele conheceu Célia logo após retornar do campo de batalha para a capital. Mas seu irmão mais velho, que sempre considerou sua existência incômoda, se intrometeu. Esse irmão cruel enviou Lucalina para a guerra, avisando que a vida dela dependeria do comportamento de Venolushi. Para acalmar esse tirano, o arquiduque teve que fingir ser um libertino, cercado por muitas damas, mas, mesmo assim, nunca teve sentimentos reais por nenhuma delas. No entanto, entre todas as mulheres doces e alegres que o rodeavam, seus pensamentos estavam sempre voltados para apenas uma. Foi então que, como se tivesse surgido do nada, apareceu Selênia, uma garota doce, pequena, mas que, com sua mera presença, virou o mundo dele de cabeça para baixo e aqueceu sua alma. Um dia, ela disse que, em 3 anos de relacionamento, tinha apenas um único pedido a fazer. Aquele era o primeiro pedido que SY lhe fazia, e o jovem respondeu que ela podia pedir o que quisesse. Enquanto ele estivesse fora, ela queria visitar sua família. Ele chegou a oferecer que reunissem joias e presentes para ela levar, mas a modesta SY recusou. Ele ainda perguntou se ela tinha certeza daquilo, e Célia confirmou que não queria levar nada consigo. Então, ao partir para a expedição, ele prometeu vê-la o mais breve possível e desejou-lhe uma boa viagem e um reencontro feliz com sua família. Mas, desde aquele dia, Célia desapareceu repentinamente por 1 mês inteiro. Ele absolutamente não fazia ideia de onde ela estava. Não havia nenhuma notícia sobre ela por um longo tempo. Se tivesse sido qualquer outra dama, ele nem teria se importado. Mas seus pensamentos estavam sempre consumidos por ela. E um dia, ela apareceu novamente, só depois de 2 meses. A garota cumprimentou o cavalheiro calorosamente e ficou feliz por ele ter retornado são e salvo daquela terrível batalha. Ela surgiu 2 meses depois e nem sequer explicou o motivo de seu desaparecimento.
Mas, por algum motivo, a expressão tranquila dela fez com que o cavalheiro ficasse incrivelmente irritado. Quando ela estava por perto, a cada segundo ele sentia vontade de gritar onde ela tinha estado durante todo aquele tempo. Mas tentou se conter e permaneceu em silêncio. Durante sua ausência, devido à imensa ansiedade e à falta de notícias, o jovem não conseguia encontrar paz. Ele ordenou que descobrissem o que realmente havia acontecido, pois queria saber toda a verdade. Descobriu-se, então, que ela havia discutido com o visconde e a viscondessa sobre o assunto do casamento, mas nem sequer se preocupou em avisá-lo. Na época, ele não entendeu nada disso, mas agora tudo era diferente. Ela não o tratava como um amante em quem podia confiar, e era por isso que ele estava profundamente magoado. Por algum motivo, o cavalheiro agora se considerava um tolo, enganado. Mas, nesse momento, o mordomo anunciou inesperadamente que a jovem Lady Citroën queria vê-lo. Rosanna Sturgeon conheceu o cavalheiro quando SY havia partido para a propriedade da família Daphne e não havia mais notícias dela. Ela acabou visitando o cavalheiro justamente nesse momento, e os dois apenas tiveram uma conversa agradável. Mas foi nessa ocasião que os repórteres a flagraram, o que causou um grande escândalo. Todos os jornais espalharam a notícia, então SY não poderia ter deixado de saber disso. Mas, mesmo assim, ela continuou ao lado dele. E novamente, naquele dia, Lady Citroën decidiu visitar o cavalheiro. Ele imediatamente perguntou o que a havia trazido ali. A garota decidiu falar diretamente, admitindo que gostaria de ocupar um lugar ao lado dele. O jovem não entendeu de imediato o que aquilo significava, já que eles haviam se encontrado apenas uma vez e apenas conversaram. A dama comentou que ouviu dizer que Lady Alaka havia retornado do campo de batalha, então, até que os dois anunciassem seu relacionamento, ela gostaria de ter a honra de lavar um pouco a imagem de sua amante. Tudo aquilo era estranho demais, e o cavalheiro se perguntou como ela sabia que Luna havia retornado tão cedo. A notícia da vitória ainda não havia sido oficialmente anunciada, para evitar uma possível tentativa de assassinato. Apenas membros da família e amigos muito próximos sabiam do retorno de Luna. Ninguém além dessas pessoas poderia saber que ela havia voltado do fronte. No entanto, de alguma forma, isso já havia se tornado público. O jovem perguntou como a garota sabia daquilo, mas por um momento ela apenas ficou em silêncio. A resposta era óbvia, e o mais provável era que ela tivesse descoberto através de Sua Majestade, o Imperador, que sempre era o primeiro a ser informado. O jovem imediatamente ficou furioso e não deu à dama nem sequer o direito de se explicar. Declarou que não havia mais sentido em continuar a conversa e que, se a informação que ela recebeu viesse à tona, ela teria que se preparar para sofrer as consequências. Portanto, ela precisava manter a boca fechada. Disse que perdoaria sua insolência apenas hoje e, virando-se com raiva, ordenou que ela deixasse o palácio imediatamente. No dia seguinte, o jornal que o jovem havia ordenado publicar jamais chegou às bancas. Agora circulavam rumores entre os aristocratas sobre um possível retorno de seu relacionamento com Lady Citroën, só porque eles se encontraram. A mesma coisa que havia acontecido no passado voltou a se repetir, e os boatos começaram a circular, apesar da proibição da impressão daquele jornal. Alguém tinha planejado aquilo. Alguém com mais poder do que o próprio duque. O jovem tinha certeza disso, e entendeu imediatamente que aquilo era obra do próprio imperador. Ele não conseguia entender por que seu irmão continuava destruindo sua vida. Decidiu, então, ir vê-lo imediatamente e ordenou que preparassem tudo para uma viagem ao Palácio Imperial. Mas, nesse momento, um assistente se aproximou e informou que uma convidada desejava vê-lo naquele exato instante. Foi quando aquela mesma lua apareceu à porta, com olhos celestes azuis e cabelos ondulados brancos como a neve. Ela se aproximou de Ben dizendo que gostaria de conversar com ele por um momento e pediu que ele reservasse ao menos um pouco de tempo para discutir algo. Depois daquele dia, eles nunca mais se viram. E agora a garota decidiu ir ao encontro do cavalheiro por conta própria. Ele se perguntou se algo havia acontecido e se preparou para ouvir o que ela tinha a dizer. Luna comentou que percebeu que o jovem vinha mantendo distância dela ultimamente, e supôs que aquilo era culpa do imperador. Enquanto ela estava no campo de batalha, a mando de Sua Majestade, não estava apenas lutando. Sua mãe, que permaneceu na capital, distraía o imperador de todas as formas possíveis. Enquanto isso, ela sozinha atraía muitos aliados para o seu lado, pessoas que se tornariam um apoio e uma força confiável no futuro. Luna então disse que agora tinha o poder necessário para resistir ao imperador, e perguntou: "Você não quer derrubar esse homem cruel comigo?"
Apesar de não estarem nos melhores termos agora, e às vezes o imperador fazia com que eles se sentissem indignados, mas, desde a infância, naquele palácio frio, eles foram o único apoio um do outro. O pai, indiferente à morte da mãe, estava ocupado apenas em passar o tempo com suas belas concubinas. Ele constantemente repreendia os filhos, dizendo que haviam herdado apenas as piores qualidades da mãe, e os odiava tanto que zombava deles todos os dias, trancando-os em um quarto. Embora tivesse muitos outros filhos além deles, aqueles 2 garotos viveram anos de puro horror. Eventualmente, o irmão venceu a luta pelo poder, destruindo os outros irmãos e irmãs no processo. Esse irmão sofreu muito, e até mesmo sua personalidade mudou drasticamente. Mas o arquiduque não podia simplesmente traí-lo por causa disso. Ele confessou a Luna que ela havia interpretado algo errado, e que havia algo que ela precisava entender. Ele nunca teve a intenção de matar seu irmão mais velho, por pior que fosse o relacionamento deles no presente, pois ele era seu único sangue, seu único camarada, com quem havia passado por fogo e água. Então, Luna decidiu mudar a pergunta e perguntou se era realmente por causa da vila de Daphne que ele havia mudado tanto. A expressão do jovem mudou instantaneamente ao ouvir aquele nome, e Luna provavelmente já havia entendido tudo. Pegando uma caneca de chá aromático e dando um gole, ela admitiu que suas suposições provavelmente estavam corretas. Ela afirmou que o jovem não amava aquela garota de verdade, e que os sentimentos entre eles não podiam ser chamados de reais. Mas o jovem insistiu que seus sentimentos eram profundos e sinceros, e que Luna não podia dizer coisas assim na cara dele, especialmente sem saber dos detalhes. Pelo menos não ainda. No futuro que Luna conhecia, ele não faria o que ela estava imaginando. De repente, a garota contou a Ben que havia voltado 5 anos no tempo, e que havia aprendido muitas coisas novas sobre a vida dele e de sua namorada. Ela revelou que era uma espinho de Clorícia e que agora sabia absolutamente tudo o que havia acontecido no passado. O jovem se perguntou se Luna era mesmo aquela de quem se falava apenas em lendas, e se era por isso que ela não havia terminado a guerra de imediato, mas a prolongado. Foi lá que ela reuniu as pessoas que ficaram do lado deles, e ela tinha certeza, o jovem deveria escolhê-la. Eles precisavam se unir, e somente assim poderiam sobreviver. Caso contrário, o traiçoeiro imperador conseguiria o que quer, e o jovem acabaria morrendo pelas mãos do próprio irmão. Ben não conseguia acreditar que a glória de Luna era mesmo real, pois seu irmão ainda o tratava da mesma forma de antes, já que eram do mesmo sangue. Luna tentou se justificar para Ben e entendia perfeitamente que ele não acreditava em suas palavras. Mas ela sabia que, daqui a exatamente 2 anos, para conquistar o trono, Ben iniciaria uma batalha contra o próprio irmão, e essa batalha duraria muito tempo e terminaria em sua derrota. Eles acabariam perdendo essa guerra, e depois morreriam juntos, pelas mãos do imperador, para sempre. Ben, no entanto, não tinha nenhum desejo de conquistar o trono. Por isso, não pretendia começar uma guerra com seu irmão, pois acreditava que o irmão mais velho também não queria matá-lo. Luna pediu ao jovem que acordasse e enfrentasse a verdade, pois era o imperador quem o enviava constantemente para a guerra, e ele aproveitava cada oportunidade para tentar matar o próprio irmão. Certa vez, enquanto ele e o irmão jogavam xadrez no Palácio Imperial, o imperador trouxe à tona um assunto muito estranho. De repente, sugeriu que o irmão partisse em uma campanha militar, e declarou que aquilo era uma ordem imperial, que ele não ousaria desobedecer. Mas o ingênuo Ben acreditou que, se era isso que seu irmão queria, ele estava disposto a obedecer. O imperador tentou convencê-lo de que não desejava sua morte, e disse que, no futuro, o jovem ainda lhe agradeceria por tê-lo mandado para a guerra. Na época, Ben pensou que aquilo era apenas um plano ardiloso para matá-lo de forma discreta e sem deixar rastros. No fim, suas suspeitas estavam certas. O garoto, que antes era ridicularizado como o irmãozinho mimado do imperador, passou a ser conhecido como um herói da guerra, e conseguiu aumentar seu apoio político. Mas, enquanto ele mesmo não levantasse uma rebelião contra o imperador, a espada entre os irmãos nunca seria empunhada. As palavras de Luna foram ditas apenas por preocupação com a vida dele, mas Ben só podia dizer uma coisa com certeza: por enquanto, seu irmão mais velho não pretendia matá-lo, e provavelmente não seria capaz de fazê-lo tão cedo. Ben havia visto com seus próprios olhos como seu irmão matou os outros irmãos e irmãs com as próprias mãos, só para finalmente assumir o grande trono. Depois disso, o irmão prometeu que ninguém mais ousaria ferir seu irmão caçula, pois ele havia arriscado a própria vida para protegê-lo. E, por mais que Ben o odiasse agora, nunca seria capaz de apontar uma espada para seu próprio irmão. Luna ficou abalada e admitiu que não queria ter essa conversa,
mas sabia que Dan a amava muito, e que, no futuro, ele escolheu o lado dela, e o lado da lua. Além disso, foi por causa de Ben que ela foi até o campo de batalha. Ben ficou grato a Luna por esse gesto, e sabia que levaria muito tempo para retribuir tudo aquilo. Ela o amava por toda a vida, mas o futuro que Luna conhecia parecia, para ele, muito diferente do presente. Ele confessou que estava profundamente apaixonado por outra garota chamada Selênia, então acreditava que o futuro estava destinado a mudar. Luna não sabia aonde isso poderia levar e perguntou se ele tinha certeza de que não se arrependeria dessas escolhas. Ela estava convencida de que a garota apenas se agarrava desesperadamente ao mestre, e que infelizmente não poderia ajudá-lo em nada. Mas Luna poderia estar ao seu lado e protegê-lo. Nesse momento, um assistente apareceu na porta e informou uma mensagem urgente ao cavalheiro, algo relacionado a Madame Daphne. O jovem se levantou imediatamente, enquanto Luna demonstrava frustração, pois ainda não haviam terminado a conversa. Ele pediu desculpas pela saída apressada, dizendo que era um assunto urgente demais e prometeu conversar com ela em outro momento. Sem explicar mais nada, ele saiu, sem ideia do que estava acontecendo. Mas o jovem pensava, com horror, que algo poderia ter acontecido com S.Y. Para sua surpresa, o assistente deu uma notícia terrível: o Visconde Daphne havia acabado de morrer em um acidente de carruagem. Segundo os relatos, a carruagem teria virado por causa da estrada escorregadia. O Visconde, ao ouvir rumores de que sua filha, Lady Selênia, havia rompido com o Duque, saiu às pressas para vê-la, e algo terrível aconteceu no caminho. Para o Visconde, a notícia da separação da filha, sua única e querida filha, a quem ele sempre se opôs, mas que nunca desistiu dele, foi um choque devastador. Por isso, mesmo em meio a uma tempestade terrível, ele ordenou que preparassem a carruagem e decidiu partir no meio da escuridão. Sua filha, desesperada, correu pela floresta tentando encontrar a carruagem do pai, sem se importar com a chuva ou o frio. A babá correu atrás dela com um guarda-chuva, preocupada que a moça adoecesse outra vez. Mas S.Y. não se importava com nada, ela só queria encontrar o pai e não sentia nem a chuva nem o frio. A criada-chefe tentou acalmá-la, dizendo que nada daquilo era culpa sua, mas a jovem já estava abalada, pois agora só conseguia se culpar. A heroína não conseguia acreditar que seu pai realmente havia morrido, e como aquilo havia acontecido. Deitada no chão frio, com gotas geladas caindo sobre seu rosto, de repente ouviu a voz da mãe. A senhora se aproximou da filha com uma expressão de tristeza profunda no rosto, e disse apenas algumas palavras que quebraram o coração da jovem em 1000 pedaços. A mãe declarou que a odiava, e parecia estar certa de que tudo aquilo era culpa dela. Um dia, ao abrir os olhos, a heroína descobriu que havia renascido como Selênia Daphne. Mas talvez, graças ao amor dos pais, a lembrança de sua vida passada começou a se apagar, e ela começou a se acostumar com a nova felicidade. O pai a mimava constantemente com presentes, sempre comprando algo para agradá-la. Um dia, ele trouxe uma boneca rosa que ela queria há muito tempo, e para a menina, o pai era o mais amoroso e maravilhoso do mundo. Seus pais sempre foram seu maior apoio, e por isso a heroína sonhava com um futuro diferente, um em que, se conseguisse escapar das garras do imperador, viveria em paz com os pais em sua propriedade. Mas agora, isso era apenas um sonho impossível. Sua mãe a odiava, pois acreditava que a filha era a única culpada por toda a tragédia. A heroína olhou para a mãe com olhos apavorados, sem entender por que havia sido submetida a um destino tão cruel. Ela tinha certeza de que as coisas deveriam ter sido diferentes, mas agora a mãe a odiava profundamente. Ela percebeu que ambas estavam esmagadas por uma dor imensa, mas S.Y. não entendia por que toda a culpa havia recaído sobre ela. Sentia-se culpada por não ter ouvido os apelos dos pais para que se afastasse de Sua Alteza, o Arquiduque. Foi por tentar impedir essa relação que o pai sofreu um acidente e morreu por sua causa. Agora, sua mãe a odiava com toda a alma. A morte repentina do pai deixou muitas pendências, assuntos que ninguém jamais imaginou que teriam de resolver. Em vez de chorar, sua mãe imediatamente se voltou para os negócios e decisões práticas. Naquele momento, a heroína entendeu instintivamente que nunca mais veria aquele amor e carinho maternos de novo. Nunca mais voltaria àqueles tempos felizes, em que cada sorriso dos pais era tudo para ela. Agora, tudo o que restava era escuridão, tristeza e arrependimento, um vazio que nunca mais poderia ser preenchido. Naquela noite, a mãe sentou-se à frente da filha e pediu que ela voltasse para a propriedade como residência permanente, já que o pai havia morrido e o relacionamento com aquele homem havia finalmente terminado.
A mãe sabia que talvez Selene ainda não tivesse conseguido esquecê-lo, mas pediu, com tristeza, que não a decepcionasse mais uma vez. De repente, anunciou a chegada de Sua Alteza, o Arquiduque, dizendo que ele insistia em ver sua amada Selênia, e que não sairia dali até encontrá-la. A mãe lançou um olhar furioso em direção à porta, percebendo que o responsável pelo escândalo em sua família estava ali, do outro lado. Ela não queria vê-lo, mas não teve escolha. Pediu à empregada que o conduzisse à sala de recepção no primeiro andar. Selene então foi ao encontro do mestre, sem sua mãe, que começou a preparar imediatamente o funeral. O jovem apenas murmurou baixinho, "Me perdoe", e a senhora não entendeu por que ele havia dito aquilo. Por algum motivo, o rapaz tinha certeza de que tudo aconteceu por causa dele. Se ao menos tivesse expressado seus sentimentos antes, tudo poderia ter sido diferente. Decidido, o jovem queria compensar a dor e o sofrimento que a garota vinha enfrentando há tanto tempo. Ela não entendeu o que ele queria dizer, mas, de repente, ele segurou sua mão, e a pediu em casamento. De alguma forma, ele achava que isso ajudaria ela e sua mãe a se reconciliarem, mas SY nem quis ouvir. Célia gritou, dizendo que a morte de seu pai não poderia simplesmente ser compensada, e que o pai jamais aceitaria algo assim. O jovem pediu que ela conversasse com ele, pois sabia que ela entendia seu verdadeiro significado. Pediu desculpas pela escolha errada das palavras e admitiu que só queria recuperar a relação dos dois, fazê-la voltar a ser como era antes. Declarou que a amava sinceramente, e que cada palavra era a mais pura verdade. A protagonista nunca tinha ouvido tais palavras dele antes. SY não entendia, o protagonista havia retornado, então por que ele estava ali agora, se declarando daquela forma? O imperador vinha vigiando o arquiduque e Lucalina, então talvez o rapaz estivesse apenas tentando criar uma distração. A jovem disse que sabia porque ele mantinha suas antigas amantes por perto, era tudo para enganar o imperador. Ela contou que vinha recebendo muitos presentes de nobres da capital e que, se ele ordenasse, ela obedeceria, mas tudo o que queria era que ele mentisse para ela dizendo que a amava. O rapaz, confuso, não entendia por que ela não acreditava nele. Mas SY sabia que, se quebrasse sua promessa ao imperador, poderia morrer, e sua mãe ficaria sozinha no mundo. Ela não queria que sua mãe, que a amava tanto, passasse por uma dor tão grande de novo. E, acima de tudo, não podia deixar que os 6 anos de esforço fossem em vão. Agora que Lucalina havia retornado um ano antes do esperado, não dava mais para seguir o plano original. Célia então respondeu que aceitaria a proposta de casamento, mas que não criaria ilusões. Disse isso apenas para que ele não se preocupasse. O jovem confessou que se encontrava de propósito com outras garotas para desviar a atenção do imperador, mas que sempre foi sincero com ela. Disse ainda que, para ser honesto, queria ver como ela reagiria ao vê-lo com outra mulher. Achava que SY sempre estava ao seu lado, mas ela parecia sempre pensar em outra coisa. Ele só queria saber se ela realmente o amava. A protagonista, no entanto, jamais quebrou a promessa feita na primeira noite dos dois. Ela o amava de verdade, com todo o coração. Por 6 anos, ela se esforçou para agradá-lo, e ele decidiu testá-la de uma forma arrogante, e foi ele quem quebrou a promessa. Mesmo dizendo precisar do amor de outra mulher, ele podia receber esse amor dela, se quisesse. Ela pediu que ele parasse com seus jogos. O rapaz tentou segurar sua mão, mas a garota continuou fria. Para SY, tudo aquilo já não fazia sentido. A palavra amor não tinha mais lugar entre eles. O relacionamento deles começou por conveniência mútua, sem espaço para sentimentos verdadeiros. Uma tempestade caiu sobre a propriedade, e o céu escuro parecia cada vez mais ameaçador. A heroína correu até sua mãe o mais rápido que pôde, mas a senhora estava revoltada. Aquilo durava muito mais tempo do que imaginava. Célia perguntou de novo se sua mãe realmente queria que ela voltasse para o domínio de Daphne. A jovem se perguntava o que fazer, já que sua majestade provavelmente não permitiria que ela permanecesse por lá, mas também não podia contar a verdade a ninguém. A mãe acreditava que, se Célia não assumisse a liderança, o território cairia nas mãos de alguém totalmente despreparado. Ela e o pai tinham preparado a filha desde pequena para governar aquelas terras, e ela sabia disso. Será que agora ela simplesmente abandonaria tudo o que seu pai amou e no qual investiu recursos, trabalho e sua alma? Até então, a mãe havia ignorado os escândalos da filha, mas agora não havia mais desculpas. Estava certa de que Célia precisava voltar ao domínio, nem que fosse apenas pela memória de seu pai, algo que ambas deveriam preservar com carinho.
O acidente de carruagem foi uma tragédia, mas se a jovem decidisse seguir o rapaz para a capital, sua mãe não conseguiria mais amá-la. Afinal, ela estaria abandonando as terras que os dois tanto amavam. A babá percebeu que a garota estava péssima e perguntou como poderia ajudar. A empregada preparou um mingau, já que a senhora ainda não havia comido nada desde que voltou. A heroína ficou surpresa por ela saber daquele mingau, já que era a primeira vez que o preparava. Na verdade, aquele mingau havia sido enviado por Sua Alteza Sereníssima, o Arquiduque, que disse que a jovem o adorava. Ela dispensou a empregada, que pediu para ser chamada assim que a senhora terminasse seu delicioso jantar. Agora, diante da heroína, estava um prato do mesmo mingau que ela sempre tomava no café da manhã, na propriedade do arquiduque. Era o mesmo que ela havia feito no dia em que o rapaz estava estranhamente fraco, um prato que ela preparou por impulso. E depois disso, ele realmente se sentiu muito melhor. Aquele mingau carregava um calor que parecia aquecer não só o corpo, mas também a alma. O cuidado com o doente, a temperatura perfeita. Agora ela entendia por que as ações de sua senhoria a deixavam tão abalada por dentro. Durante todo esse tempo, ela o amou intensamente. Eles tinham um relacionamento maravilhoso, cheio de carinho e compreensão mútua. Ela simplesmente não fazia ideia do que fazer agora, nem como seguir em frente, pois as lágrimas não paravam de cair, fluíam como um rio de seus olhos. SY não conseguia se acalmar, como se todos os seus sentimentos estivessem à flor da pele, como fios desencapados que não podiam ser tocados. Ela decidiu que, primeiro, precisava comer e recuperar suas forças. A partir daquele momento, teria que lidar com uma quantidade absurda de responsabilidades, todas decisivas para o seu futuro. Na manhã seguinte, a vida no território do Visconde Daphne seguia como de costume, mas sem o membro principal da família. A filha contou à mãe que havia verificado todos os livros de arrendamento das terras durante a noite, e sua mãe achou que ela havia feito um ótimo trabalho. Mas, por mais que a heroína fizesse, parecia que as tarefas nunca acabavam. Ainda assim, mesmo se distraindo um pouco, ela conseguia realizar um número incrível de coisas. Enquanto permanecia no território para conduzir o funeral de seu pai, nenhuma notícia chegava de Sua Majestade, o Imperador. Bentor decidiu ficar por ali por um tempo. De repente, Célia lembrou de um assunto urgente e decidiu sair por um momento, prometendo à mãe que voltaria logo. Muito dinheiro surgiu de algum lugar, como forma de condolência, e, para a família, era uma quantia exorbitante. Apenas uma pessoa veio à mente da garota. Célia foi direto até Ben para esclarecer algumas dúvidas que a incomodavam. Agradeceu por toda a bondade com sua família, mas admitiu que não podia aceitar uma quantia tão grande em nome de condolências. O jovem admitiu que vinha refletindo há muito tempo sobre o que ela dissera no dia anterior. E já havia tomado suas próprias decisões. Sem querer mais hesitar, decidiu que era hora de falar sobre tudo o que havia acontecido entre eles ao longo dos anos. O fato de ela ter ficado tão agitada significava, para ele, que ela nunca o amou de verdade. Pediu que ela não o perdoasse, pois agora não importava se ela o amava ou não, ele queria reconquistar seu amor e sua confiança. Essas eram exatamente as palavras que ela mais queria ouvir, depois de finalmente perceber seus sentimentos por Sua Alteza Sereníssima, o Arquiduque. Ele prometeu preparar um casamento grandioso, para que, a partir de agora, todos soubessem que ela pertencia apenas a ele. O jovem também decidiu fazer uma proposta formal de casamento e enviá-la à casa do Visconde. Agora, tudo o que queria era que SY abrisse seu coração mais uma vez e que tudo voltasse a ser como antes. Mas a heroína se sentia terrivelmente envergonhada por, mais uma vez, estar pronta para ceder às palavras dele, sem saber se eram sinceras ou apenas mais um capricho passageiro. Ela o abraçou com ternura, como antes, afinal, havia muitas memórias entre os dois para simplesmente jogar tudo fora. Sentindo o calor do abraço, tão próximo de novo, ela sugeriu que ele seguisse o que sua alma mandasse. Mas, por algum motivo, a heroína não se sentia feliz naquele momento, e não sabia se isso significava que ela também estava começando a usá-lo. Só esse pensamento já apertava o coração dos dois. No entanto, o momento em que se beijaram novamente e sentiram o calor dos lábios amados foi extremamente feliz. Porém, a mãe queria que a filha se casasse com alguém que realmente a fizesse feliz. Além disso, não queria aprovar alguém ligado à morte do pai dela. As coisas não estavam saindo como ela gostaria. Alguns dias antes, o arquiduque havia enviado uma proposta de casamento, mas a mãe se opôs ferozmente. Quando a filha terminou com Ben anteriormente, isso fazia parte do plano, então o imperador não reagiu.
Mas agora, se a notícia do casamento se espalhasse, de que a união com o duque fracassou por causa da resistência da mãe, o imperador poderia querer vingança. Primeiro, a senhora estava indignada por aquele jovem tê-la negligenciado por 6 anos inteiros, e agora, de repente, agir de forma diferente. A filha tentou explicar suas palavras, mas a mãe nem sequer quis ouvir. E simplesmente não acreditava em uma só palavra da filha. Com raiva, entregou-lhe um envelope e ordenou que olhasse o conteúdo imediatamente. Era uma proposta de casamento do jovem Lord Pendragon, e ele dizia que queria se casar com ela. A mãe imediatamente advertiu: se ela não se casasse com o jovem Lord, o caminho para a capital estaria fechado para sempre. E, se não quisesse isso, que simplesmente permanecesse naquele território, sozinha e abandonada por todos, pelo resto da vida. No dia seguinte, no entanto, não foi o jovem Lord Pendragon quem veio vê-la, mas um homem completamente diferente, era o arquiduque. Aquele mesmo que Célia havia conhecido junto com a mãe, que desesperadamente não queria vê-lo. O jovem se dirigiu à viscondessa Daphne com uma declaração direta: não deixaria escolha para ela, pois havia decidido levar a filha consigo. A heroína não esperava que ele agisse de forma tão rude, e ficou preocupada com o que poderia acontecer com sua mãe. Por um instante, ela se lembrou da história original. Aquela cena acontecia quando o jovem decidia se casar com Lucalina. Na ocasião, o imperador disse a seu irmão mais novo que, se ousasse se casar com aquela mulher, ele mesmo o mataria. Já seu irmão mais velho, agora, não lhe dava nenhuma escolha, havia apenas um único caminho. O jovem imaginava uma espada encostada ao pescoço do irmão mais novo, para que ele entendesse de uma vez por todas que não tinha nenhum direito ao poder. Ele declarou que, se alguém tentasse interferir em sua decisão, mesmo que fosse seu único irmão, mesmo que fosse o imperador, ainda assim ele estaria disposto a matá-lo sem hesitação, só para tomar Lucalina como esposa. Mas agora, aquelas palavras estavam sendo ditas de novo, só que, no lugar de Lucalina, o nome era Selênia. O enredo original havia sido completamente distorcido, e tudo por culpa da heroína, que mudou o futuro. E, se era assim, então Sua Alteza não havia escolhido Lucalina, mas sim ela, uma personagem secundária. Ela apenas esperava que ele não mudasse de ideia agora. Afinal, a Casa dos Viscondes possuía um direito de imunidade. A Fundação de Hélios, recebida da família imperial, concedia isenção de qualquer crime, com exceção do assassinato de um membro da família imperial. Recusar uma proposta de casamento de alguém da realeza usando essa imunidade seria como confrontar abertamente o próprio arquiduque. A mãe disse que, durante todos aqueles anos de relacionamento com sua filha, ele nunca mencionou um noivado. E a história de amor entre ele e a dama da família Maris era tão conhecida, que toda a alta sociedade ficou em alvoroço. Ele realmente achava que ela não sabia porque ele não queria se casar com aquela mulher. Aparentemente, até os pais dele sabiam disso. A mãe então perguntou, quanto tempo o amor dele duraria? Porque, se o sentimento por Lady Eli desapareceu tão de repente, tudo poderia mudar de novo num piscar de olhos. A heroína pensava que seus pais não se interessavam por questões sociais e não sabiam de nada, mas na verdade, estavam apenas fingindo não saber, só para não machucar a filha. O acidente com a carruagem, inclusive, havia acontecido por causa desse casamento. E não havia outra explicação. O jovem afirmou que existiam motivos que ele não podia revelar naquele momento, mas que amava SY de verdade, era o sentimento mais puro que carregava. Ainda assim, a mãe respondeu que nenhuma razão não dita poderia ser mais importante do que a filha, e ela tinha absoluta certeza disso. A criada anunciou a chegada de convidados, e a mãe precisou se retirar por um tempo. Pediu desculpas, encerrando temporariamente a conversa para ir receber os visitantes indesejados. Pediu também que a filha encerrasse aquele assunto e saísse dali sem demora, já que aquele funeral também seria o momento para apresentar à sociedade o novo chefe da família. A alma do jovem estava tomada por uma mistura de emoções, ele nem sabia quais palavras usar para expressar tudo o que sentia. O relacionamento deles havia começado da forma errada. Cecília, desde o início, havia recusado o amor de sua graça, o duque, e ficado em silêncio. Mas agora, parecia aceitar essa possibilidade. Talvez ele tivesse realmente a amado por muito tempo e provocado todo aquele escândalo apenas para testar seus sentimentos. Mas, mesmo assim, o pai dela havia morrido por causa disso. E ela não sabia se conseguiria amá-lo de verdade outra vez. Agora, tudo o que sentia era ódio profundo, e admitiu isso francamente ao arquiduque. O jovem insistiu que estava errado esse tempo todo, mas a garota pediu um tempo para pensar, refletir com clareza e entender tudo melhor. Afinal,
O enredo original já havia mudado, então, não deveria esperar sentimentos profundos daquele homem. E, para ela, aceitar esse casamento talvez fosse apenas uma forma de pagamento, por ter mentido para ele. A heroína saiu da sala em silêncio. O jovem implorou que ela ficasse e esperasse, mas ela não quis mais ouvir. Ele ainda tinha algo importante a dizer, mas suas emoções estavam tão intensas que ele mal conseguia se controlar. Contudo, assim que abriu a porta, viu diante de si o jovem mestre Pendragon, o mesmo que recentemente havia enviado uma proposta de casamento para a garota. A mãe notou que os dois pareciam se dar bem. E até a empregada achava que formavam um belo casal. Disseram que o jovem lorde já havia pedido a mão da moça. SY parecia se sentir segura ao lado daquele homem, mesmo que ainda se conhecessem há tão pouco tempo. O arquiduque apenas olhou para os dois, parado.